Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje, a gente vai resolver a questão 128 da prova azul do segundo dia de aplicação do Enem 2021. Bora para a questão? Diz assim: carros elétricos estão cada vez mais baratos. No entanto, os órgãos governamentais e a indústria se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo gasto para encher o tanque de combustível. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais desta mudança e planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para recargas. Beleza, esse primeiro parágrafo aí ele fala dos carros elétricos, né, que estão cada vez mais baratos, dos tempos para recarregar as baterias e tal, mas essas informações a gente não vai utilizar diretamente para resolver a questão, tá? A questão em si começa agora, no segundo parágrafo. Diz assim, ó: após realizar um percurso de 110 km, o motorista pretende recarregar as baterias de seu carro elétrico, que tem um desempenho médio de 5 km por kWh, aqui, ó, usando um carregador ideal que opera a uma tensão de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Tá? Aí ele pergunta quantas horas são necessárias para recarregar a bateria utilizada nesse percurso. Então vamos lá, vamos marcar os dados importantes aqui dessa questão. Primeiro, o percurso que o carro vai fazer é de 110 km. A bateria desse carro, né, ela tem um desempenho aqui, ó, de 5 km por kWh. Só estou marcando, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E para carregar essa bateria, ele vai usar um carregador que tem uma tensão de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Beleza? Então são esses os dados na questão, as informações passadas, e a gente vai utilizar para resolver. Então vamos lá. Começar de baixo, né? 20 amperes corrente elétrica, o símbolo de corrente elétrica é o I. Então a corrente elétrica vai percorrer a bateria desse carro, 20 amperes. Opera numa tensão de 220 volts, então tensão ou DDP, né, é o U, então 220 volts, beleza? Ele fala o seguinte, ó, que a bateria, né, desse carro tem um desempenho de 5 km por kWh. É que a gente precisa saber aqui, ó, o seguinte, ó, que kWh é unidade de medida de energia elétrica, né? Então, ó, a energia elétrica, a gente bota aqui entre colchetes para dizer que estamos falando da unidade de medida de energia, pode ser o kWh. Não é a unidade do sistema internacional, mas é a unidade que a gente mais usa no nosso dia a dia, né? As contas de energia da gente é medido em kWh, tá? Então, essa informação daqui do carro, ele dá a quantidade de quilômetros que o carro consegue percorrer por uma certa quantidade de energia fornecida. Então, vê se você concorda comigo. Se o carro tem um desempenho de 5 km por kWh, isso quer dizer que 1 kWh faz com que o carro se desloque por 5 km. Beleza? Só que o carro não anda apenas 5 km, né? Ó, tá aqui no texto. Ele anda 110. Então, se a gente montar uma regra de 3 aqui, ó, e eu perguntar qual vai ser a energia consumida por essa bateria para percorrer 110 km. 1 kW é capaz de fazer o carro andar 5 km, mas se eu quero andar 110 km, qual a quantidade de energia que eu vou precisar? Então a gente montou aqui uma regrinha de 3, a gente faz aqui, né, meio pelos extremos, né? Vezes 5 e 110 vezes 1, e a gente vai ter o valor da energia que vai ser gasta nesse percurso, né? Então vai ficar 5 vezes a energia igual a 110 vezes 1. Como eu quero saber o valor da energia, 110 vezes 1, 110, o 5 que está multiplicando passa dividindo. Se a gente dividir isso daqui, a gente vai ter 110 dividido por 5, vai dar 22 kWh, né? Então essa bateria aí, esse carro, para fazer esse percurso de 110 km, precisa de uma energia de 22 kWh. Então aqui, ó, energia, 22 kWh. Aí tem um detalhe importante, esse K aí na frente, né? Esse kWh. Esse quilo, ele é um prefixo que ele vale 1000, né? Então 22 kWh, ele vale, 22.000 kWh, né? 22.000 Wh. Então aqui, ó, é 10 elevado à terceira, né? Por exemplo, 10 quilogramas são 10.000 gramas, né? 10 quilômetros são 10.000 metros. Toda vez que a gente coloca o quilo na unidade,
ele está acrescentando 1000, né? Então essa energia, na verdade, ela é 22 vezes 10 à terceira watt-hora, tá? Ou se você preferir, 22.000 watts-hora. Então a energia que esse carro vai precisar é de 22.000 watts-hora, beleza? Mas ele não quer saber energia. A pergunta dele é quantas horas, ou seja, ele quer saber qual é o tempo que vai ser necessário para carregar a bateria para que ela consiga armazenar essa quantidade de energia, tá bom? Então, se a gente tem informação de energia e quer saber tempo, a gente tem que lembrar de alguma relação entre energia e tempo. E aí vem a relação de potência, né? Ó, potência elétrica pode ser calculada como sendo a energia elétrica dividido pelo tempo, tá? Então, se a gente fizer aqui, né, quer saber o tempo vem para cima, a potência vem para baixo, eu posso dizer que o tempo vai ser igual a energia dividido pela potência. A energia a gente já tem, que são 22.000 watt-hora. Mas a gente não tem a potência. A gente vai ter que descobrir a potência para poder calcular esse tempo. Para calcular a potência, a gente vai utilizar essas informações aqui, ó. Vamos para outra página, né? Então a gente viu lá na questão que o I é 20 amperes e a DDP é 220 volts, né? Atenção. Então com isso daqui a gente consegue calcular a potência. Aqui potência elétrica é o I, U vezes I. Então a gente pode calcular que a potência vai ser 220 vezes 20. Então você pode cortar os zeros, faz 22 vezes 2 dá 44 e coloca os dois zeros de volta. Então a potência desse carregador aí que vai carregar a bateria é de 4.400 watts, né? Pronto, a gente tem potência, tem energia, podemos calcular esse tempo, né? Então a gente viu que potência é energia sobre tempo. Quero saber o tempo, ele vem para cima, potência está em cima, vem para baixo, né? Então tempo é energia sobre potência. Então a energia a gente viu lá, 22.000 watts-hora e a potência 4.400 watts, né? Então a gente pode cortar dois zeros em cima, dois zeros embaixo, simplificando isso aqui. Pode simplificar por 2 também, né? Para facilitar a nossa vida. Então a gente vai ter ΔT aqui em cima. 220 dividido por 2 vai dar 110. 44 por 2, 22. A gente simplifica por 2 de novo, né? Fica ainda mais fácil. 110 por 2 dá 55. 22 por 2 vai dar 11. 55 dividido por 11 a gente encontra 5, tá? E a unidade de medida de tempo aqui vai sair em horas. Por que vai ser em horas? Porque a unidade de medida de energia que a gente usou foi watts-hora, né? Então o tempo vai sair em horas, beleza? Então se a gente olhar aqui no gabarito, a resposta correta é a letra D de dado, beleza? Detalhe, se você não tivesse prestado atenção, não tivesse ligado nesse quilo aqui, nesse K, que ele vale 10 à terceira, você ia utilizar a energia como 22, né? Não ia botar o 22.000, ia jogar aqui na fórmula e ficar 22 dividido por 4.400. E aí, se você fizesse essa divisão, ia dar exatamente o que dá na letra A, 0,005, tá? Então, uma pegadinha aí que tinha como alternativa, tinha resposta na alternativa também, né? Então, se você não ficasse esperto nesse quilo aqui, ia acabar errando essa questão. Pela gente, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.